Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo oferece renovação até 2027 para Medalhão. BAP projeta até 5 contratações no Flamengo e o orçamento é de 126 milhões de reais. José Boto pode fechar contrato com o zagueiro no Flamengo por ter boa relação. Felipe Luiz faz exigência antes de iniciar pré-temporada do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para você não perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito bom dia. O caso envolvendo Leixões de Portugal voltou a ganhar destaques nas notícias após a eleição do Luiz Eduardo Batista, o famoso BAP. O clube português aguardava o resultado das eleições para definir os seus próximos passos, pois a gestão do Rodolfo Landim estava negociando a aquisição da SAF do time português. A imprensa de Portugal apontou que o Flamengo já estaria investindo no Leixões, o que gerou questionamentos. O Cláudio Prakovnik, que é uma figura importante no grupo de apoio do BAP e foi vice-presidente de finanças da gestão Eduardo Bandeira de Melo, anunciou que vai investigar a fundo na gestão do BAP sobre esse assunto. Aspas, essa é a primeira coisa que precisa ser esclarecida pela chapa do BAP. Eles alegam que o Flamengo já investiu através do Fundo Santa Mônica na aquisição de terreno e outras coisas, mas isso não passou em nenhum conselho do clube. Isso é um crime, tem que ser investigado e, para isso, o Cláudio disse que tem caroço nesse angu. Pediu aí o torcedor uma investigação a fundo. Tudo deverá ser cuidadosamente averiguado para se verificar a veracidade e a legalidade dos atos praticados. O estatuto e a lei serão cumpridos e eventuais responsabilidades serão atribuídas. Em caso de dano ao clube, as devidas reparações serão perseguidas pelo clube. Nunca movido por perseguição ou vingança, mas sim pela obrigação fiduciária de qualquer gestor. Podem ter certeza disso, garantiu lá o Cláudio. A questão central é que o Flamengo não teria obtido a aprovação do Conselho para realizar qualquer tipo de investimento no Leixões de Portugal, o que poderia tornar as ações irregulares. Um torcedor levantou essa preocupação nas suas redes sociais, pedindo uma investigação sobre a gestão do BAP. O Prakovnik, que ainda não tem o seu cargo confirmado na nova gestão do BAP, mas já é esperado para ocupar um papel importante nessa administração, se prontificou a apurar a situação e responsabilizar os envolvidos. O jornal português 00 já havia mencionado esses investimentos do Flamengo no Leixões, mas o clube brasileiro negou as informações. No entanto, após a eleição do BAP, o jornalista Pedro Felipe Maia voltou a abordar esse tema, reafirmando que o Flamengo teria, sim, investido no clube português, incluindo a compra do complexo esportivo onde o time realiza os seus treinamentos. Aspas, é com preocupação que os responsáveis do Leixões veem esse resultado, que deu a vitória ao candidato que não era o candidato da continuidade da antiga direção do Flamengo, que já tinha um protocolo estabelecido com o Leixões e a promessa da compra futura da maioria do capital da SAF, sendo que o Flamengo já investiu nessa temporada no clube. Já comprou, inclusive, um complexo esportivo onde a equipe treina. O Flamengo já estava um pouquinho por trás dessa temporada do Leixões em termos financeiros, inclusive negociando jogadores da base. Afirmou lá o jornalista português. Temos que ver o que está acontecendo aí. De férias, o técnico Felipe Luiz marcou presença na Arena do Atlético de Madrid, na Espanha, onde é considerado um ídolo. Através das suas redes sociais, Felipe Luiz publicou uma foto em um dos camarotes do Estádio Metropolitano de Madrid, na Espanha. Assim,
o técnico pôde acompanhar a vitória do Atlético de Madrid por 3-1 diante do Slovan Bratislava da Eslováquia, válido pela 6ª rodada da Champions League. Foi ovacionado pela sua torcida, ex-torcida. O Filipe Luís é considerado um dos ídolos do Atlético de Madrid, já que marcou época na equipe espanhola quando era jogador. Atuando por diversas temporadas no time, o técnico do Flamengo conquistou títulos importantíssimos, dentre eles 2 Liga Europa e uma Supercopa. Durante a sua passagem pelo time espanhol, o Filipe Luís trabalhou com o Diego Simeone, que é um técnico que o ex-lateral se inspira muito. Antes de se aposentar dos gramados, inclusive, ele já dava indícios que seguiria passos aí do treinador argentino. Assim, de férias, o Filipe Luís e o restante do elenco do Flamengo aproveitam os 30 dias de descanso para curtir com amigos e familiares. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 8 de janeiro no CT do Ninho do Urubu, com o time viajando para os Estados Unidos 2 dias depois, no dia 10, onde vai fazer a sua pré-temporada para 2025. Conforme já divulgado, o novo vice-presidente de futebol, José Boto, deve desembarcar no Rio de Janeiro após o Natal, porque ele ainda vai participar dos últimos jogos do NK Osijek da Croácia em 2024. O compromisso final vai ser no dia 20 contra o Istra 1961 pelo campeonato croata. A chegada do dirigente pode ajudar na renovação do Davi Luiz. O zagueiro tem contrato somente até dezembro e está com sua situação indefinida. Ambos têm uma ótima relação de tempos. O Boto trabalhou por 6 anos no Benfica de Portugal. Seria a expectativa do Davi Luiz possuir mais chances de renovar o seu contrato com o Flamengo. O Davi vai aguardar o novo presidente tomar a posse do cargo para decidir se fica ou não na Gávea. No sistema defensivo, o Filipe Luís conta com o Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, que também deve sair, Cleiton e Iago, esses 2 meninos da base. José Boto veio ao país algumas vezes e, na última, inclusive, visitou o Ninho do Urubu, a convite de um empresário. Naquela ocasião, ele disse que ficou encantado com a estrutura do centro de treinamento do Ninho do Urubu. Aí eu te pergunto, você aprova a renovação do Davi Luiz para 2025? Lembrando que ele vai fazer 38 anos ano que vem. Coloca aí. Mesmo de férias, o técnico Filipe Luís já planeja como vai ser a montagem do seu elenco para o próximo ano. E dessa forma, ele fez exigências antes de dar início à pré-temporada do Mengão. Segundo informações do portal UOL, o Filipe não quer iniciar os trabalhos em 2025 sem ter um homem de origem na função de centroavante. Diante dessa situação, um dos principais focos do Flamengo nessa primeira janela de transferências, agora de janeiro, é conseguir a contratação de um homem-gol. Desse modo, a expectativa é que o clube intensifique as buscas por um atacante antes da virada do ano. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora mesmo no like, para fortalecer o nosso canal. Porque para cada like que você dá, o YouTube indica esse nosso programa para mais 4 pessoas. Aí a gente vai ficar muito bonito na foto, eu te agradeço. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. Com o fim da temporada e o foco em 2025, onde vai disputar a Copa Libertadores e o Super Mundial de Clubes da FIFA, o Flamengo está de olho no mercado da bola para poder reforçar o seu elenco. A tendência é que, além das saídas que devem acontecer, alguns reforços pontuais podem pintar aqui na Gávea. Porém, o clube também planeja renovar com peças importantes do seu elenco, e um desses nomes é o do volante chileno Pulgar.
titular absoluto da equipe do Felipe Luiz na temporada de 2024. De acordo com informações apuradas pelo jornalista José Tomás, nos bastidores da Gávea, o Flamengo teria oferecido um novo contrato para estender o atual vínculo do jogador, visando a sua permanência por um longo período. O Flamengo apresentou cifras acima da média para convencer o Eric Pulgar a estender o seu vínculo com a equipe brasileira. Contudo, o Fernando Felichevich, que é o empresário do chileno, ainda não deu sinais positivos para a renovação do jogador. O Eric Pulgar chegou ao Flamengo em 2022, quando ele deixou a Fiorentina da Itália. E nesse período, o jogador já jogou 101 jogos com a camisa rubro-negra. Atualmente, o contrato dele vai até dezembro de 2025 e uma nova proposta do Flamengo é para renovar por mais 2 anos até dezembro de 2027. Até agora, o Flamengo não recebeu nenhuma resposta do staff do jogador sobre o que foi oferecido, demonstrando com isso que existe sim um grande gargalo aí nessa renovação. Sabe-se que o chileno quer ficar muito no Flamengo porque gosta do time do Rio de Janeiro, mas tem proposta boa do River Plate da Argentina e de outros times do exterior. Atualmente, ele é o menor salário entre os medalhões do time titular do Flamengo, ganhando R$600 mil por mês. E para renovar, ele pede R$1.300.000 por mês e esse valor o Flamengo não estaria disposto a pagar, porque acha que é muito alto. E por isso está tendo aí esse impasse na negociação. O novo presidente do Flamengo, o BAP, já está de olho em algumas situações para a próxima temporada do mercado da bola, em especial com foco na próxima janela de transferências que vai abrir agora em janeiro. O homem forte do futebol da nova geração rubro-negra deve ser o português José Boto. Ele e a sua equipe terão que ser criativos no mercado, porque o caixa do time para 2025 será mais apertado e, por isso, diferente dos últimos anos. De acordo com informações do portal UOL, o BAP já sabe que os cofres da Gávea estarão com uma realidade financeira bem diferente em relação aos últimos anos. Especula-se até que o orçamento total para contratações em 2025 seja apenas de 20 milhões de euros, aproximadamente 126 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo conta com um elenco espetacular, mas vai ter que ir sim ao mercado urgentemente para repor a saída do Gabigol. Em entrevista para o Coluna do Fla, durante esse processo eleitoral, o próprio BAP já havia revelado que já tinha em mente o número de reforços que poderiam ser contratados. Para ele, o time do Felipe Luiz já é forte e deve buscar apenas contratações super pontuais. Na conversa, ele expôs que entende que o atual elenco tem carências sim, e com as possíveis saídas, seriam necessários suprir baixas em até no máximo 5 posições. Vale lembrar, pessoal, que isso só deve acontecer depois da chegada e oficialização no cargo do José Boto, que vai ser o novo vice-presidente de futebol do Flamengo no lugar do Marcos Braz. Tem que ser criativo, tem que buscar jogadores que tenham relação de custo e benefício bem melhor. Entendemos que temos carências em 4 ou 5 posições. Não é tanta coisa assim, declarou lá o BAP. Com a saída do Gabigol, o clube ficou com uma carência clara no seu ataque. O Pedro segue lesionado e é a dúvida até para o Super Mundial de Clubes da FIFA no meio do ano que vem. O Carlinhos não tem permanência garantida no clube e, com isso, o Felipe Luiz vai precisar de um centroavante urgentemente ou vai ter que seguir recorrendo a usar improvisadamente o nosso querido Bruno Henrique, que, vamos combinar, não é centroavante. Antes de encerrar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Luiz Henrique Soares. Ele está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Luiz. Muita saúde para você, muitos anos de vida. Tudo de bom, meu garoto. Comemore bastante o seu dia. E não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, Luiz Henrique. Tamo juntos, meu querido.
Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e não me esquece de compartilhar esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal, que está indo muito bem. Obrigado. Conto com você, é muito importante isso. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!